Uou! Shalom! Boa noite a todos! Como é que tá todo mundo aí? E aí, gente, a semana de vitória para todos nós, amém? Bom, gente, vamos lá! Hoje o tema é ser provado para ser aprovado, tá certo? Então vamos lá em Gênesis 22, do 1 ao 19. Diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, Abraão respondeu. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades do que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Bom, gente, quem nunca ouviu falar de Abraão, né? Juju, pois é. E aí Abraão significa pai de multidões. E para confirmar isso que eu estou falando, lá em Gênesis 17:5 diz assim: não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações, tá? Então assim, gente, Abraão, né, antes disso aí, Abraão não tinha filhos, a esposa dele era estéril. Tá? E Deus fez uma promessa a Abraão, porque ele é Deus de promessa. Que Deus maravilhoso! E assim, ele prometeu a Abraão, né, que Sara daria um filho. Claro que Deus, ele é assim, ele te diz a promessa, mas ele nunca vai te dizer o processo e nem quando isso vai acontecer. Deus é tremendo, gente. Aí, gente, vê só. E acabou que, por causa da demora da promessa, entre aspas, né, demora para Abraão e Sara, porque Deus, ele não tarda e nem falha, né? E por causa, né, que eles sentiram que isso não iria acontecer, acabou que Abraão teve um filho, né, com uma de suas servas, que era Ismael. Nisso,
mesmo assim, Deus reconfirmou a promessa para ele e disse que ele teria um filho, né, com Sara. E isso eles tiveram aquele filho da velhice, né, gente? Então, assim, quando Sara veio ter Isaac, Sara já era bem velha, mas Abraão já eram bem velhinhos mesmo. E mais assim, isso é pra gente ver que Deus ele cumpre promessas, não é no nosso tempo, é no tempo dele. Tá, gente? Então, assim, ó, não duvide, quando Deus fala, ele cumpre, tá? Para eles demorou muito, tá? Mas Deus age no momento certo. E vamos lá. Isaac, né, foi o filho da velhice de Abraão e Sara. Abraão amou muito, mas muito, tá? Deus aí foi provar Abraão, tá? Porque viu que Isaac estava ocupando o lugar que não era para estar, tá? Gente, Deus tem ciúmes de nós. E vamos lá. Abraão, né? Filho da velhice, aquele filho da promessa, né? Com tanto amor, com tanto cuidado, com tanto zelo. Amou demais o filho. E aí, Deus foi provar ele. Por isso que Deus fez isso aqui com Abraão, né? Pediu o filho para ver qual seria a reação de Abraão. E aí, gente, o que Deus quis provar para Abraão era isso, ó. Para ele entender exatamente o lugar que Isaac tinha que ficar. Isaac não poderia estar acima de Deus. Isaac tinha que ficar abaixo de Deus. Porque Deus, ele é prioridade em tudo em nossas vidas. Nunca devemos priorizar ninguém acima de Deus. O primeiro tem que ser ele. E vamos lá, em Tiago 4:5, porque, gente, Deus tem ciúmes de nós, né? Ele nos ama. Então, no momento que você peca, no momento que você coloca algo ou alguém acima dele, né? Ele tem esse ciúme. E vamos lá em Tiago 4:5, que diz assim: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Rapaz, irmão, pois é, gente, Deus ele tem ciúme de nós. Nós somos filhos, né? Então, assim, Deus queria provar e mostrar a Abraão o lugar que Isaac tinha que estar em seu coração. Isaac não poderia ocupar o lugar de Deus. Isaac tinha que estar abaixo de Deus, tá? Então isso foi um teste. Isso foi um ensinamento para Abraão entender, ó, onde cada coisa tem que ficar, tá? Então assim, cuidado com o que colocamos acima de Deus. Só ele deve ser adorado e colocado como prioridade em nossas vidas. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Quem possivelmente podemos estar priorizando, né? Então assim, a gente tem que ter esse cuidado. Não só em adorar ídolos, não só em outros deuses, que ele também tem ciúmes, né? Mas em outras coisas, você amar muito o dinheiro, isso se torna idolatria. Você amar muito a sua família mais do que a Deus, isso é uma idolatria. Amar mais o seu filho, isso é uma idolatria. Amar os seus bens materiais, isso é uma idolatria. Então assim, gente, a gente tem que ter cuidado para não colocar outros deuses, não colocar famílias, bens materiais, dinheiro, fama, sucesso, tudo acima de Deus. Não, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que saber onde cada coisa tem que estar, tá? E aí Deus fala a ele que é aquilo que ele mais ama, gente. Porque olha que Deus, viu, gente? Olha, ele ainda frisa: eu quero seu único filho, tá? E assim, e Abraão, gente, ele obedeceu. Abraão obedeceu. Então assim, a gente vê a obediência quantas e quantas vezes, né? Muitas vezes Deus tem falado com a gente, Deus tem tocado em nossos corações pra gente parar de fazer certas coisas, pra gente parar de estar venerando outras coisas. Então assim, quantas vezes Deus chama, sabe? Vem, meu filho, vem aqui pros meus braços, vem, meu filho. E quantas vezes dizemos não, e quantas vezes desobedecemos, quantas vezes murmuramos. Mas incrível que além de obedecer, Abraão teve fé. Gente, não é à toa que ele é o pai da fé, né? Então, assim, ele diz aos seus servos: nós iremos e retornaremos. Gente, olhe, quem não acredita ainda em palavras, começa a acreditar, porque palavra tem poder.
muito cuidado com tudo que nós proferimos, né? A gente tem que ter muito cuidado com a nossa língua, porque a palavra tem poder. Então a gente vê a fé de Abraão e ao mesmo tempo ele lança a semente, né? Uma fé tremenda, porque ele sabia, ele conhecia o Deus, né? O nosso Deus. Ele sabia que Deus não é mentiroso, ele sabia que Deus não poderia voltar atrás. Ó, Deus fez uma promessa a Abraão, que através de Sara ia vir aquele que iria continuar, né? A sua, como é que eu posso falar? Iria continuar de ter filhos, de crescer, multiplicar, né? Então, assim, de ter a sua descendência, não é isso? Então, assim, que Deus é esse? Deus não mente, ele não é mentiroso, ele não tem que voltar atrás, né? Quando ele fala, ele cumpre, tá? Então, ele disse que através de Sara, né? Que através do filho que viria de Sara, iria ter a descendência dele. Seria a partir, não seria de Ismael, seria a partir de Isaac, né? Então, assim, ele sabia que Deus não era o Deus de Deus não é Deus de mentira, não é Deus de confusão. Não é isso, gente? Então, assim, ó, Abraão sabia que ali poderia acontecer um milagre. Deus poderia trazer o filho dele, ressuscitar o filho dele. Ele creu nisso, né? Então, assim, gente, para confirmar isso que eu estou falando, lá em Hebreus 11, do 17 ao 19, diz assim: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Olha que Deus tremendo. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Gente, olhe que Deus tremendo. Que Deus tremendo. Então ele pôs. E agora sim, Abraão estava esperto, porque ele conhecia o Deus dele. Abraão conhecia o Deus de Israel. Então ele sabia que Deus algo iria fazer, porque ele sabia da promessa que Deus tinha feito na vida dele, né? E aí, o que me chama a atenção, gente, é a obediência de Abraão. Abraão foi obediente. Olha que coisa tremenda, tá? Então, assim, quantas vezes, vamos trazer aqui para nós, quantas vezes Deus diz não e queremos sim? Quantas vezes ele falou algo, ele confirmou algo e você não obedeceu? Quantas vezes ele já te disse, saia disso, e você continua nisso? Gente, Deus ama quando o seu filho obedece. Qual é o pai, quando vê o seu filho obedecer, não se agrada? Gente, eu tiro a prova disso aqui do meu filho. Eu acho tão engraçadinho quando ele entende até do castigo dele. Ele, eu mereço do castigo, eu mereço. Até nisso, é muito lindo. Me toca. Imagine a Deus, sabe? Quando o filho reconhece que ele está errado, quando o filho é obediente, quando o filho está ali para obedecer e cumprir, né, o que ele ordenou. Gente, é muito lindo. Isso quebranta o coração do Senhor, tá? Então, assim, gente, vamos obedecer ao Senhor. Vamos obedecer. Porque quando nós obedecemos, você está no caminho certo. Porque você não tem como errar. Porque você está trilhando o que o Senhor está te direcionando. Tá? Então, assim. E outra coisa que me chama a atenção também, tá? É que Isaac foi obediente. Gente, Isaac que estava naquilo tudo ali. O pai deitou ele, vedou ele, amarrou ele. Ele sabia o que poderia acontecer com ele, mas ele não falou nada. Isaac simplesmente obedeceu. Que coisa linda! Então, assim, quando Abraão, né, ele já ia cometer o ato, né, de sacrificar Isaac, o Senhor enviou um anjo dizendo que não era para fazer aquilo. E assim, gente, porque o Senhor viu que Abraão o amava, tá? O Senhor
que Abraão entendeu em que lugar do seu coração Isaac tinha que ficar. Então assim, Abraão entendeu que Deus era o principal de tudo na vida dele. Ele entendeu ali que aquele tratamento que ele teve ali foi para entender, ó, Deus aqui, Isaac aqui. Foi para ele organizar o que estava dentro dele, tá? Então assim, Deus muitas vezes nos coloca em certas situações para poder, ó, moldar você, vaso, ó, transformar você. É algum ensinamento para a sua vida. Por isso, não murmure. Murmuração atrasa. Então assim, gente. Então o Senhor viu que Abraão amava. O Senhor viu que Abraão era capaz de entregar o que ele mais amava para o Senhor. Deus viu isso. E Deus, meu Deus, eu fico imaginando a alegria do Senhor em ver aquilo, sabe? Então assim, gente, Deus, ele nos prova para sermos aprovados. Pega isso aí. Deus te prova para você ser aprovado. Pense aí. Então assim, ó, eu posso ser provado para ser aprovado. Foi a música aqui no início que tocou. Então vamos lá em Tiago 1,12, que diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Gente, ao momento que você é provado e você foi aprovado, pode ter certeza que sua bênção está para chegar. Que Ele é Deus. Então assim, ó, no lugar de Isaac, creio que Deus colocou, teve um cordeiro, né? Que logo depois que o anjo veio avisar, né? Abraão viu o cordeiro lá preso entre os arbustos. Então ali eu creio que foi Deus que colocou aquilo ali. Porque observe exatamente o que Abraão falou, foi o que se cumpriu. Abraão foi, o que ele disse? Eu e o menino iremos adorar e depois retornaremos. Então, o que Abraão profetizou, o que Abraão falou, a semente que foi lançada, aconteceu. Aconteceu. Então, Deus colocou, Deus proveu até o cordeiro para adorar ele lá naquele altar. Então, gente, cadê? Por ele obedecer ao Senhor, entregar o que ele tanto amava a Deus, por ele ser provado e não reclamar, o Senhor abençoou Abraão infinitamente mais. Por algo que ele nem imaginava, né? Então vamos lá nos versículos 17 e 18. Naquele tempo, né, gente, crescer, multiplicar, né, ter uma família enorme. Naquele tempo, meu Deus, as pessoas tinham como bênção, bênção família. Mas naquele tempo era a coisa mais enraizada, as pessoas gostavam disso, né? De ter filhos e mais filhos, e ter filhos e filhos. Então, assim, naquele tempo, você ter uma família grande, você ter... Era uma bênção, era uma coisa tremenda. Hoje, infelizmente, muitos tentam tirar a parte de como a família é importante. Tentam, mas não conseguem. Família é importante para a base de tudo da nossa vida, da nossa sociedade, né? Então vamos lá. Lá no versículo 17 e 18 diz assim, ó. Cadê? Ah, tá aqui. Esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades do que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. De novo, porque você me obedeceu. Gente, quando obedecemos, quando lançamos a palavra, a semente, e quando temos fé, gente, as coisas se realizam. Mas basta isso basta através de nós, tá, gente? Então assim, ó, Deus, ele não mudou. Infelizmente, quem mudou fomos nós, que muitas vezes deixamos de crer em Deus, tá?
para se desesperar, para perder a cabeça, achar que vai resolver as coisas com suas próprias mãos, e não é. Nós que mudamos, mas Deus nunca muda. E quando Ele promete, Ele cumpre, tá? Se você estiver passando por algo, lembre-se que é o Senhor que está te moldando. Ele está te moldando. Abraão obedeceu e teve a sua vitória. Teve seu filho nos seus braços e ainda pai de multidões, pai de nações, tá? Então assim, gente, a Bíblia fala, né? Acho que vocês já ouviram muito isso, né? Até hoje a gente fala também, né? Até mesmo para entender a promessa que Deus fez através dessas vidas. Nós falamos sempre, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Mas vamos entender por trás disso o porquê Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Gente, significa Deus de Abraão, Deus que promete. Deus de Isaac, o Deus que cumpre a promessa. E Deus de Jacó, o Deus que sustenta a promessa. Ele promete, Ele dá e Ele sustenta a promessa. Se Ele te deu, Ele vai te sustentar nisso aí. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir e vai sustentar o que Ele prometeu. Deus não é Deus de dar bênção e deixar você se afundar. Não. Se Ele prometeu, se Ele garantiu, se Ele te deu, Ele sustenta, tá? Esse é o nosso Deus. Então, assim, muitas vezes pode ver interrogação, repreenda. Porque Ele é Deus que cumpre. Ele é o Deus que promete, é o Deus que cumpre. E é o Deus que sustenta a sua promessa. Então, gente, saiba que você pode estar passando agora por alguma coisa, né? Você pode estar passando por alguma provação. Seja igual a Abraão. Tenha fé e lance palavras de vida. E com certeza a sua aprovação vai chegar, porque Ele é Deus, tá? Então assim, não murmure. A murmuração, gente, atrasa a vida. Isso a gente vai lembrar lá do povo de Israel, né? Que Deus libertou do Egito, Deus prometeu a terra prometida, o povo reclamou, o povo murmurou. E o que aconteceu? Ficaram 40 anos e não entraram na terra prometida. Pense aí, aquela geração que rodou aquilo tudo ali há 40 anos, não entrou na terra prometida. Então, não perca a sua bênção, tá? Não perca a sua bênção por causa das suas palavras, por causa da murmuração. Então, vamos lá. Vamos ter isso em nossas vidas. Então, primeiro, obedeça, né? Segundo, palavra é semente. Cuidado com tudo que você fala. E o terceiro, tenha fé. Juntando esses três, gente, você escolhe, tudo se realiza, gente. Tudo que se realiza, que eu quero dizer, tudo aquilo que o Senhor prometeu na sua vida, tá? Porque tem coisas que nós queremos e Ele diz não. Porque não estamos preparados para receber ou não temos condições nenhuma de receber. Deus é Pai e Ele sabe qual é o melhor, Deus é Pai e Ele sabe o que é melhor para os seus filhos, tá? Então assim, ó, lembre-se, o tempo de Deus não é seu. Não é o seu tempo. Então, somente creia. Ele sabe o momento certo. Ele fez a promessa a Abraão e a Sara. Então, assim, ó, quanto tempo. Sara ainda, né, teve um erro, né? Por demorar tanto, né, entre aspas, para eles, a promessa. Acabou que Sara pediu para Abraão dormir com sua serva para ter um filho. E acabou que... infelizmente, tudo que nós fazemos, gente, de bom ou ruim, tem consequência. E Sara teve a consequência, porque até hoje o povo de Israel sofre, tá? Com o povo, com os árabes, os islâmicos aí e tal, com aquele povo de lá. Então, assim, a gente vê a consequência por não esperar em Deus. A gente vê a consequência por não descansar em Deus, por querer fazer as coisas com as suas próprias mãos. Sara errou. E até hoje o povo de Israel paga por isso. Que a gente está vendo aí as guerras que estão tendo lá, né? Então aquilo ali é Israel e Isaac e Ismael brigando. Pois é. Então assim, cuidado por querer fazer tudo com as suas mãozinhas.
Não, espere no Senhor e somente creia, porque Ele vai realizar, tá certo? Então assim, gente, Deus, Ele não tarda. Deus, Ele não tarda. E outra, não tarda, gente, o que Deus tem para a sua vida. Não atrase a sua bênção, o que Deus tem para a sua vida. Sabe, se muitas vezes você está passando por certas situações, é para você melhorar. É para você ser transformado, tá? Então assim, gente, lá em Números 23:19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Ele é Deus. Ele é Deus. Se ele prometeu, ele cumpre e ele garante. Tá, gente? Então, assim, me lembra muito a passagem, né, dessa parte de Isaac levando, né, a madeira nas costas, porque me lembra de Jesus carregando a cruz nas costas, né? Por amor a mim e a você, né? Jesus foi o cordeiro. Aquele cordeirinho lá que Abraão pegou e sacrificou. Pois é, Jesus foi o cordeiro. Aquilo ali foi uma representação do que iria acontecer com Jesus. Então Jesus se entregou por nós. Jesus se entregou por nós. Isso, amor, com o Hamas, grupo terrorista descendentes de Ismael. Isso. Então, assim, Jesus se entregou por nós. Ele nos ama. Ele nos ama tanto que ele foi o cordeiro. Quem era para estar na cruz era nós. Mas ele, por amor a nós, ele se entregou. Então, gente, quebrando esses corações. E você ainda que não aceitou Jesus, aceite o Senhor como seu Salvador e Senhor da sua vida. E o que eu peço a Ele é que vocês venham ter experiências profundas com o Senhor, tá? Então que essa palavra do Senhor venha ser uma semente no coração de vocês. E venha crescer, venha crescer, venha crescer. E Ele venha revelar coisas profundas e grandes na vida de cada um de vocês. Então essa palavra que eu tenho para deixar para vocês hoje, tá? Então, nós podemos ser provados para ser aprovado pelo Senhor. Tá, gente? Então, não murmure, porque a vitória é certa, viu?